Em 24 de fevereiro de 2022, Vladimir Putin tomou a decisão mais estúpida da história da Rússia. Ele invadiu a Ucrânia. Putin pensou que seria fácil. Em poucos dias ou semanas, a Ucrânia cairia. Mas Putin estava errado, e mais de 4 anos depois, ele finalmente está percebendo sua loucura. Putin destruiu 100% da Rússia, queimando a reputação militar do país, e a si mesmo no processo, por apenas 1% da Ucrânia. Esse número parece pequeno, certo? No entanto, é tudo o que a Rússia conseguiu tomar da Ucrânia desde o primeiro ano da invasão de Putin, enquanto Putin sacrificou mais de 1.260.000 russos em uma guerra que não mostra sinais de acabar. Antes de explorarmos os números que levam a esse 1% e seu significado para a Rússia, vamos voltar no tempo. Bem lá atrás, em 24 de fevereiro de 2022. Putin escolheu esse dia para enviar 200.000 soldados russos, muitos deles das divisões de elite que o país tem a oferecer, para a Ucrânia. Dia horrível para a Ucrânia. As forças russas avançaram pelo norte, leste e sul do país, trazendo milhares de equipamentos, além de lançar uma campanha aérea que envolveu dezenas de aeronaves e mísseis. Essa foi a invasão relâmpago. Putin achou que o trabalho estava feito quase assim que começou, pois acreditava que Kiev cairia em 3 dias e que a Rússia controlaria a Ucrânia antes que o Ocidente acordasse e tivesse qualquer chance de sequer discutir sobre isso. E por um tempo, a Rússia se saiu bem. Seus soldados avançaram pela Ucrânia no período mais produtivo da invasão para Putin. Claro, dias viraram semanas e depois meses. Mesmo assim, a Rússia avançou rapidamente em 2022, chegando a poucas dezenas de quilômetros de Kiev. Mas Putin nunca esperava que a Ucrânia revidasse. Combatendo os movimentos russos e aproveitando a arrogância de Putin, as forças ucranianas expulsaram a Rússia de Kiev e eliminaram tropas enviadas por Putin para Kharkiv e Chernihiv. Odessa foi defendida com sucesso, porém é inegável que a Rússia teve seus maiores avanços até o fim de 2022. Mariupol, grande parte do Donbass e regiões-chave de Zaporígia foram ocupadas. Mas ainda assim foi um fracasso. A Ucrânia deveria cair em poucas semanas, mas sobreviveu a 2022. Tudo o que Putin conseguiu, no fim das contas, foi preparar o terreno para uma guerra na qual a Rússia tem feito ganhos insignificantes desde então. No fim de 2022 e até antes disso, importantes institutos militares já consideravam a invasão da Ucrânia por Putin um fracasso total. A Rússia havia perdido 109.000 soldados mortos ou feridos até o final daquele primeiro ano. Já em abril de 2022, o Royal United Services Institute estava criticando duramente a Rússia por suas falhas intelectuais e por uma invasão desastrosa. Putin revelou o mau planejamento logístico das forças armadas russas, as falhas de comunicação e o alto número de baixas inesperadas. Avançando para o final de 2022, o Conselho Atlântico refletiu esses sentimentos, destacando o fracasso da invasão russa. Daniel Fried resumiu da melhor forma: o sistema corrupto de Putin, alimentado por roubo e engano, esvaziou as forças armadas russas e tornou a sociedade russa cínica. A Rússia teve alguns avanços, claro, mas Putin não destruiu a Ucrânia e, como ele logo descobriria, 2022 foi o melhor que a Rússia conseguiria em sua invasão desastrosa. Os ganhos insignificantes que a Rússia fez desde aquele primeiro ano somam um patético 1,4% da Ucrânia. Vamos analisar esse número um pouco mais a fundo em 1 minuto, mas primeiro você pode estar pensando que algo parece um pouco estranho. A mídia disse que a Rússia atualmente controla cerca de 20% da Ucrânia, e ela não está mentindo para você. Esse é o quanto da Ucrânia a Rússia ocupa, com margem de 1% para mais ou menos. Esses relatos geralmente não explicam que quase todos esses avanços ocorreram no primeiro ano da invasão, já considerado um fracasso, ou até antes de Putin iniciar seu ataque em grande escala. Veja a Crimeia. A Rússia anexou ilegalmente a península em 2014, surpreendendo a Ucrânia e aproveitando sua falta de preparo para defender o território. A Crimeia corresponde a menos de 5% da Ucrânia, segundo a Universidade de Durham, o que indica que a invasão russa abrange cerca de 15% do país. Já vemos percentuais menos impressionantes do que Putin queria após 4 anos de guerra, mostrando como sua decisão foi estúpida. Mas vamos voltar ao número de 1,4%. A mídia United 44 fornece um resumo útil de como a guerra na Ucrânia tem sido para a Rússia desde o início de 2023.
Naquele ano, a Rússia conseguiu capturar cerca de 600 quilômetros quadrados, ou aproximadamente 231 milhas quadradas da Ucrânia. Esses pequenos ganhos aconteceram durante a contraofensiva da Ucrânia em 2023 e representam apenas 0,1% do território ucraniano. A Rússia sacrificou 253 mil soldados para conquistar esses avanços. Em 2024, a Rússia se saiu um pouco melhor. Cerca de 3.500 quilômetros quadrados da Ucrânia ficaram sob ocupação russa. Isso equivale a cerca de 1.350 milhas quadradas, ou aproximadamente 0,5 a 0,6% do país. Ei, isso é 5 vezes melhor que em 2023, mas a Rússia também perdeu quase o dobro de soldados, pois 431 mil soldados russos caíram diante das defesas da Ucrânia naquele ano. Então veio 2025, o melhor ano da Rússia desde 2022. Mas Putin não pode se empolgar com isso. Enquanto seu exército conseguiu tomar cerca de 15% da Ucrânia em 2022, em 2025 só conseguiu entre 0,7% e 0,8% do país. Isso é 20 vezes menos território do que no ano inicial da invasão, e soma cerca de 4.500 quilômetros quadrados, ou aproximadamente 1.737 milhas quadradas. Outros 418 mil soldados russos foram sacrificados pelo desejo de poder de Putin por esses ganhos quase inexistentes. Putin não só sacrificou soldados por esses ganhos, mas também arruinou a própria Rússia. Fique com a gente, pois vamos explorar como isso aconteceu em apenas alguns minutos. Primeiro, vamos somar tudo. Entre o início de 2023 e o final de 2025, a Rússia conseguiu capturar apenas 8.600 quilômetros quadrados, ou 3.320 milhas quadradas da Ucrânia. Isso equivale a 1,4%, como já mencionamos várias vezes. Para capturar esse território, Putin sacrificou 1.102.000 soldados russos. A Rússia perdeu quase 332 soldados por milha quadrada conquistada na Ucrânia nos últimos 3 anos. É isso que significa destruir seu próprio país em troca de quase nada. Se olharmos de forma mais ampla, vemos que não só soldados foram sacrificados na guerra de Putin. As forças armadas russas foram debilitadas pela grande perda de equipamentos. Segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Rússia perdeu mais de 11.700 tanques desde o início da invasão por Putin. Mais de 24 mil veículos blindados foram dizimados, além de mais de 37.600 sistemas de artilharia, 1.300 sistemas de defesa aérea, mais de 430 aeronaves e quase 350 helicópteros. A outrora temida frota do Mar Negro da Rússia foi retirada após 1/3 ser destruído por mísseis e drones ucranianos. A Rússia ficou 3 anos sem obter conquistas relevantes na Ucrânia. Putin apenas mostrou ao mundo que a Rússia é uma potência militar em declínio. A situação da Rússia piora ao considerar o alto custo financeiro do que Putin não conquistou na Ucrânia. Antes de continuarmos, inscreva-se no The Military Show se esse for o conteúdo que procura. Não é segredo que a Rússia desviou bilhões de dólares públicos para financiar a invasão de Putin. No entanto, há um pequeno detalhe que entra em cena. Vamos chegar a esse detalhe em breve, mas primeiro vamos focar nos números oficiais. A United 24 Media destaca o orçamento oficial de guerra da Rússia em cada ano do conflito. Em 2022, a Rússia gastou 102 bilhões de dólares, seguida por 109 bilhões de dólares em 2023, 149 bilhões de dólares em 2024 e algo em torno de 150 bilhões em 2025. O Moscow Times contesta o valor de 2025, alegando que a Rússia, na verdade, gastou 168,8 bilhões de dólares. No entanto, ambos os veículos concordam que a Rússia deve gastar mais, 161 a 167 bilhões de dólares em 2026. Esses são os números oficiais, na melhor forma que conseguimos obtê-los da Rússia, e eles já contam a história de uma invasão que saiu completamente do controle de Putin. Desde o início da invasão de Putin até o fim de 2026, a Rússia terá gasto cerca de 677 bilhões de dólares em seu setor militar, segundo a United 24 Media. A Rússia diz que nem todo esse dinheiro vai para a invasão, mas ainda é uma quantia absurda, muito superior aos menos de 80 bilhões de dólares reservados em 2022. Até o final de 2026, a Rússia terá gasto quase 8,5 vezes mais do que pretendia na chamada Operação Militar Especial.
No período de 2023 a 2025, os gastos da Rússia somam cerca de 408 bilhões de dólares pelos 1,4% da Ucrânia que conseguiu conquistar nesse período. Detalhando ainda mais, isso significa que a Rússia gastou impressionantes 122,89 milhões de dólares para cada milha quadrada que conseguiu conquistar oficialmente na Ucrânia. Aqui vem a reviravolta. O que a Rússia declara gastar e o que realmente gasta são coisas bem diferentes. Desde o início da invasão, os gastos oficiais já superaram $500 bilhão. Especialistas afirmam que centenas de bilhões seguem ocultos, incluindo empréstimos de bancos estatais a empresas de defesa em toda a Rússia para ampliar a produção, segundo a United 24. Somente em 2025, acrescenta, esse tipo de empréstimo sigiloso ultrapassou $200 bilhões, o que, na prática, faria os gastos de defesa da Rússia naquele ano chegarem a cerca de 350 bilhões US. O gasto de mais de $500 bilhão parece ainda maior quando consideramos o que a Rússia omite. Vários outros veículos também relataram o mesmo fenômeno de a Rússia, na verdade, gastar muito mais do que afirma ter gasto na guerra. Em 5 de fevereiro, a TVP World relatou que a agência de inteligência estrangeira da Alemanha afirma que até 10% do PIB da Rússia está sendo destinado à guerra. Boa parte do dinheiro está sendo gasto secretamente para reforçar o exército russo, visando possível confronto com a OTAN. A Alemanha estima que os gastos da Rússia em 2025 ultrapassem 250 bilhões de euros, ou cerca de 294 bilhões de dólares, somente em 2025, levando em consideração as despesas ocultas. Não se sabe se os números da Alemanha consideram os mecanismos de empréstimo secretos citados pela United 24. Os gastos de guerra da Rússia para 2025 podem ter alcançado cerca de $500 bilhões. Na coluna Navigating Russia no Substack, Craig Kennedy também revelou a dívida de guerra oculta da Rússia. Ele afirma que Putin financia a invasão com dívidas fora do orçamento, semelhante ao esquema secreto citado pela mídia United 24. Craig Kennedy destaca uma anomalia no endividamento corporativo da Rússia. Desde 2022, essa anomalia resultou em um aumento de $446 bilhões nos empréstimos, quase todos concedidos a empresas que contribuem diretamente para o esforço de guerra da Rússia, como fabricantes de armas. O Estado russo frequentemente concede esses empréstimos a si mesmo, mesmo quando as taxas de juros na Rússia atingiram 21%. Putin levou seu país à beira do colapso financeiro, tanto pelos gastos de guerra quanto pelos empréstimos secretos usados para sustentar a invasão. O Estado sobrecarregou os bancos com muitos empréstimos corporativos problemáticos para a guerra, diz Kennedy. Muitos podem se tornar tóxicos após o fim dos combates e o cancelamento de contratos de defesa. Tudo isso soma mais de $500 bilhão gastos oficialmente até o fim de 2025, além de quase $500 bilhão em empréstimos que inevitavelmente vão ruir quando a guerra terminar. Isso destruirá a Rússia. Putin arruinou a economia da Rússia, tudo por aqueles 1,4% da Ucrânia que a Rússia conseguiu conquistar entre 2023 e 2025. E de alguma forma fica ainda pior. Isso resume o que sabemos, ou achamos saber, sobre os gastos da Rússia com a Ucrânia até agora. Ainda devemos considerar a Coreia do Norte e o Irã. Ambos os países enviaram grandes quantidades de equipamentos militares para a Rússia, e no caso da Coreia do Norte, também soldados. Cerca de 14 mil dos quais, 6 mil já morreram segundo a Forces News. Não sabemos quanto a Rússia gastou com equipamento e mão de obra. Ouro, suprimentos alimentares e até criptomoedas foram usados para fazer compras do Irã e da Coreia do Norte. Tudo isso podendo ser utilizado de forma não oficial, que muito provavelmente não está incluída nos gastos militares oficiais da Rússia ou mesmo nos empréstimos concedidos às empresas de defesa. A Rússia pode ter trocado segredos de Estado para obter o que queria desses países. O Irã e a Coreia do Norte buscam armas nucleares. A Rússia já tem. Não é exagero pensar que a Rússia trocou conhecimento por algo oferecido por esses dois países. A Euromaidan Press afirmou em novembro de 2025 que documentos vazados indicam que a maioria das 6,5 milhões de munições entregues pela Coreia do Norte à Rússia foi paga com tecnologias militares russas. Mesmo assim, é impossível precificar essas trocas. Além disso, a Rússia teria trocado parte de sua influência como uma das poucas potências nucleares para obter mais soldados e equipamentos. Não sabemos tudo o que a Rússia forneceu ao Irã e à Coreia do Norte na guerra, mas recebemos algumas informações.
A NK News diz que a Coreia do Norte ganhou cerca de 20 bilhões de dólares da Rússia pelo apoio militar que forneceu até abril de 2025. O veículo afirmou que a Coreia do Norte enviou 10 bilhões de dólares americanos em armas à Rússia até setembro de 2025, mas ressaltou que o acordo era desigual e favorecia a Rússia. O Daily NK afirma que a Coreia do Norte arrecada mais de 525 milhões de dólares por ano só com o envio de tropas à Rússia. Considerando os 14 mil soldados informados pela Forces News, isso representa cerca de 37.500 dólares por soldado. E quanto ao Irã, segundo o Middle East Monitor, em 22 de fevereiro foi informado que o Irã fechou um acordo em dezembro para fornecer 590 milhões de dólares em mísseis à Rússia. Já existiram acordos semelhantes antes, como o do Irã fornecendo drones Shahid à Rússia. Tudo isso representa muito dinheiro e nossa visão é parcial. Grande parte disso provavelmente não é registrada nos gastos militares oficiais da Rússia, nem nos empréstimos corporativos. A Rússia já superou $1 trilhão em gastos militares. A United 24 Media observa que a Rússia gasta cerca de 3 bilhões de dólares por mês só com mão de obra, pois perde cerca de 30 mil soldados mensais na Ucrânia que precisa repor. A Rússia já gastou cerca de 100 bilhões de dólares com soldados mortos, por causa dos salários exorbitantes e bônus de alistamento dados aos voluntários, tudo retirado do orçamento mencionado. Podemos somar uma dose da incompetência estratégica de Putin ao fiasco da guerra na Ucrânia, onde ele segue gastando dinheiro. A Rússia está sofrendo como resultado disso. Todo esse dinheiro está sendo tirado do povo russo. Putin sacrifica seu povo para bancar a guerra. Tudo isso por só 1,4% da Ucrânia conquistada em 3 anos. United 24 Media mostra apenas uma amostra. 300 milhões de dólares em mísseis balísticos poderiam construir um hospital moderno, uma dúzia de escolas ou moradias para milhares de famílias. Os 250 milhões usados em drones Shahid poderiam financiar 50 creches ou mais de 1.000 ambulâncias. E isso é só a ponta do iceberg. A Rússia ficou muito atrás em tecnologia, finanças e investimentos. Putin está prejudicando o país e o que ele tem a mostrar? Nenhum ganho estratégico foi alcançado na Ucrânia em mais de 3 anos. A Rússia está em declínio estratégico. Com milhares de soldados morrendo na Ucrânia a cada mês, a Rússia lida com falta de mão de obra, segundo o Cypher Brief. O crescimento econômico no país desacelerou para 0,6% em 2025 e estima-se que seja de apenas 0,8% até o final de 2026. A Rússia não produz nada produtivo para seu povo ou exportação, pois gasta a maior parte do dinheiro na guerra. Nenhuma empresa russa está entre as 100 maiores de tecnologia do mundo, segundo o Cypher Brief, e a Rússia ficou muito atrás da China e dos Estados Unidos na corrida espacial. No início do vídeo, dissemos que a invasão da Ucrânia por Putin foi a decisão mais estúpida da história. Isso pode ser contestado? Mais de 1 milhão de mortos ou feridos por 1,4% de um país que, em teoria, colapsaria em poucos dias. Mais de $1 trilhão gastos e muito mais por vir em uma guerra fracassada. E quanto à Rússia, o país inteiro está à beira da extinção econômica, já que os gastos públicos e todas as indústrias que não servem ao setor militar foram deixados de lado. A Rússia não teve ganhos reais na Ucrânia apesar de todo o sacrifício, e a situação só vai piorar muito mais, pois a Ucrânia não demonstra fraqueza em sua defesa. Isso é um fracasso catastrófico. Esse é o real legado de Putin. E muito depois de Putin se for, a Rússia sofrerá as consequências da guerra. Há pouco dissemos que a Rússia sofre falta de mão de obra devido ao envio de tantas pessoas para a guerra, mas isso é só o começo. O que Putin fez foi arruinar a Rússia para o próximo século, e você pode descobrir como assistindo ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais análises sobre a realidade brutal do custo da operação militar especial à Rússia. Obrigado por assistir.